se o GPT vai tirar o meu emprego. O uso, com toda certeza. Primeira coisa que eu respondo facilmente. Fica tranquilo, Marcos. A inteligência artificial não vai substituir o escritor. A inteligência artificial eu uso o GPT bastante, porque ele me facilita muito a vida. Então, por exemplo, às vezes eu preciso de uma informação que eu ia precisar ficar um século lá no Google procurando. Eu peço para o GPT, ele me mostra rapidamente. Às vezes eu preciso de uma ajuda, porque ele entende. Se você chega para o GPT e fala assim, olha, eu tô com a ideia tal, eu queria que você me ajudasse, porque eu tô com dificuldade. Você pode ser muito específico. Eu só tô com dificuldade para desenvolver a complicação desse enredo. Ele entende qual é o pedaço que você está falando, e ele te ajuda. Ele fala, não, ó, qual que é... Ele pede para você falar a ideia, ele mostra para você o que você pode fazer na introdução, o que você faz na complicação, como que você desenvolve o clímax. Então, assim, você pode muito bem ir lá no GPT e falar assim, escreva uma história para mim. Ele vai escrever. E você ainda pode falar mais para ele. Você pode falar assim, escreva uma história para mim usando o mesmo estilo do Machado de Assis. Ele faz. Tá? Só que se você pegar essa história e você ler, você não vê alma naquilo. É a mesma coisa você que mexe com música, você sabe. O computador é capaz de fazer a música, ele entende a regra, ele entende toda a questão matemática da música, mas a alma não tá ali. A essência do ser humano não tem, cara. O GPT, ele escreve. Então eu já fiz esse teste. Eu pus lá o tema do edital que eu ia participar e eu falei, escreva uma história pra mim sobre isso. Ele escreveu. E você pode falar assim, ó, escreva igual Lovecraft, com tantas palavras, não sei o que ele faz. Só que a hora que você pega pra ler... É bosta. É ruim, cara, porque por mais que o português esteja correto, por mais que ele acertou tudo, ele sabe o que é introdução, o que é complicação, o que é clímax, ele sabe não sei do que, mas não tem a alma do escritor ali. Então, não. A inteligência artificial, tanto a que faz desenho... Por exemplo, a da arte é muito foda pelo seguinte... Eu tenho brincado bastante com isso aí ultimamente, né? Qual que você tem usado? Ah, cara, eu achei uns sites aí, eu uso aquela Stable Diffusion lá, 1.5. Tem um site que chama... Tem um monte, O site que eu gosto mais tem um site que chama Night Café, que ele tem várias opções lá. Tem um outro site que é o Pixel AI, que ele tá mais voltado ali pra arte mais desenhada e tal. Cara, é assim... Eu fui tentar fazer alguns personagens, algumas coisas da minha história dentro dessas inteligências artificiais. Primeiro, é muito difícil para você explicar para uma inteligência artificial para ela fazer alguma coisa específica. Então, se você quer assim, você fala, me desenha sei lá, um castelo, beleza. Agora, se você escrever uma história que o seu castelo tem um escudo da família tal, não aparece, é muito difícil. Então, por exemplo, eu tenho os meus personagens, o personagem usa tal roupa, tem tal jeito, o olho assim. Você até consegue chegar perto, mas não é a mesma coisa. Se eu tivesse um artista, mano, em 30 segundos ali eu falava pra ele, o cara fazia tudo que eu precisava, do jeito que eu precisava e com melhor ainda, com o mesmo estilo. Por exemplo, se você pega um disco igual aquele seu que eu escutei há pouco tempo, você sente que da primeira à última música tem uma proposta e tem um estilo ali do artista. Por mais diferente que as músicas sejam, você sabe, foi o Vitor que fez isso. Você pega os desenhos, por exemplo, nesse aqui no Heróis do Pini 15 aqui, teve 3 desenhistas que fizeram as artes das histórias. Você vê o estilo do cara ali. Então você vai ver que assim, se o cara pegar para ilustrar um livro meu, todas as ilustrações vão conversar entre si. A inteligência artificial não faz isso. Não faz, né, cara? Ela não faz. Então assim, se você escreve um texto maravilhoso lá na inteligência artificial e manda para um concurso. Eu já vou te dizer, o pessoal fala, a gente descobre que foi inteligência artificial. Mentira, não descobre não. Tá? É quase impossível. Hoje a própria IA burla isso. Então assim, é muito difícil, entendeu? Você pegar. Mas beleza, aí o cara fala assim, pô, Vitor, você escreveu um texto maravilhoso, cara. Faz mais um pra mim. Você não consegue imitar o que você fez o primeiro. Você vai fazer o que você quiser, cara. Não sai igual o primeiro. Pode até ficar bom, mas não sai parecido. E o que faz o cara se destacar na arte é o estilo dele. Entendeu? Então, assim, as pessoas podem... não, por exemplo, eu participei de tempo atrás teve um curso aí de ficção científica que eu participei, gringo, né? E aí teve uma aula sobre isso. Virou uma briga lá, por causa desses... E era só escritor que tava participando, sobre ficção científica ainda, né? Escrever ficção científica. E assim, virou uma briga, porque tinha uns caras que eram a favor, e tinha uns caras que falaram que não tinha nem que ter aula disso em curso de escrita, entendeu? Hoje ainda é um assunto muito polêmico.
Mas não, o GPT não vai substituir o escritor e as inteligências artificiais, seja lá do que for, não vão substituir o ser humano nunca. Elas são muito boas para fazer coisas sem alma e alta produção. Uhum. Mas se você tá procurando, assim, uma coisa que vai prender a sua atenção, cara, esquece. Então ela é muito boa para ser uma ferramenta de apoio. O escritor que aprende a usar o GPT em benefício próprio, ele tá feito. É o que eu falei quando eu falei sobre IA e música também. Porque assim, com uma certeza. ferramenta. Então ele vai te ajudar porque ele consegue, por exemplo, você faria a mesma coisa que você faz no GPT, você faria no Google, mas você levaria muito mais tempo. Uhum. Então, às vezes, você pode pedir, e a inteligência artificial, ela tem todo um lance lá que ela entende do que você está falando. Então, é muito mais fácil. É como se você tivesse um cara sentado do seu lado para te ajudar. Então, você fala assim, cara, eu preciso que você veja para mim que ano, igual, por exemplo, quando eu fui escrever a história da Praça da Primavera, eu pedi para ele falar para mim, ver se ele achava quando que a praça foi fundada, etc, não sei o quê. E ele foi me dando. Eu poderia fazer essa mesma coisa no Google, mas eu ia levar muito mais tempo. Uhum. Né? Então, as inteligências artificiais não tenham medo das IAs, não gente. tenham tem que medo. usar tem que usar. É igual ele falou e eu já falei no episódio da Núbia. Tem que usar o favor, gente. Uhum. Exatamente.